Fala pessoal, tudo bem com vocês? Péssima notícia, hein? O Juliano só deve voltar na próxima temporada, teve constatado uma lesão. Pelo menos o William está de volta finalmente para essa partida contra o Santos e o Victor Cantillo, o colombiano, é dúvida. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A notícia não é boa, o Juliano teve uma lesão constatada após o desconforto muscular e ter saído logo aos 23 minutos na derrota para o Flamengo no Maracanã. E essa lesão muscular, segundo a assessoria do clube, deve fazer com que ele fique de fora por pelo menos 3 semanas. 3 semanas, se a gente contar a partir de agora, ela termina no dia 10 de dezembro. Só que no dia 9 o Corinthians tem o último compromisso diante do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Então, é muito difícil que o Juliano retorne antes desse prazo. Pode acontecer, mas não é o indicado, não é a previsão estabelecida. Portanto, se ele voltar realmente dentro do que a previsão indica, após 3 semanas, ele não estará apto para jogar durante o calendário. E aí, só retornará em 2022. Por que é uma péssima notícia? Bom, é meio óbvio, né? O Juliano é um cara que jogou 19 partidas consecutivas como titular, um turno inteiro, desde que ele assumiu, exatamente no jogo contra o Santos. Ele estreou na partida diante do Santos, já dando outra cara para o time, e justamente no segundo turno, na partida diante do Santos, será o primeiro desfalque após essa lesão. Dessa partida contra o Santos, ele jogou todos os jogos, depois de 5 meses de inatividade. Era natural que isso acontecesse, aconteceu com outros atletas, o Renato teve uma dificuldade no terceiro, quarto jogo, o Roger Guedes também, normal, jogadores que ficaram muito tempo sem jogar, uma carga muito forte de jogos, e o que eu queria falar era sobre o benefício técnico que o Juliano trouxe para o time. Claro que o Renato Augusto e o Roger Guedes também acrescentaram, o William menos porque atua menos partidas, mas o Juliano desde que estreia, ele faz parte desse time que muda o seu status, que muda o seu patamar, que muda a sua fotografia e muda inclusive o desempenho. Era um Corinthians muito sofrível até a chegada desses reforços. E o Juliano foi o esteio do meio-campo, foi o carregador de piano, fez gols importantes, auxiliou o Renato na armação, um cara que fez bons jogos, que conseguiu dar aquele encaixe de meio, né, de um jogador que marca e ao mesmo tempo cria jogadas, que pisa na área, que aparece para o jogo. O Juliano deu outra cara para o time do Corinthians e é esse cara que será desfalque a partir de agora nessa reta final importantíssima em que o time precisa conquistar uma vaga na Libertadores e pode acontecer até de forma direta. O Corinthians tem a chance de se classificar de forma direta para a Libertadores e voltar a disputar a competição continental depois de 2 anos. Mas não deixa de ser um grande desfalque. Vamos falar quem poderia entrar no lugar do Juliano? Vamos pensar com a cabeça do Silvinho. O Silvinho deve colocar o Duqueiroz. Mas a minha dúvida, na verdade, ela está na primeira função. Porque o Victor Cantillo, que voltou da seleção colombiana, também apresentou um desconforto e não participou da atividade na sexta-feira. Tem mais um treino no sábado antes do jogo contra o Santos. Ele é dúvida. Conhecendo, assim, o trabalho do Silvinho, acho muito difícil que o Cantillo seja escalado, exatamente porque ele se ausentou durante esses 3 jogos em que ele estava ou suspenso contra o Galo e depois na seleção colombiana. Quando ele volta tem o desconforto e nesse meio tempo ele teve que se virar sem o Cantillo. Acho muito difícil que o Cantillo, com um desconforto muscular, sem a garantia de estar 100%, volte e desembarque no time imediatamente. Claro que a necessidade se impõe, porque o Cantillo hoje, na minha opinião, é o primeiro jogador dessa função, dessa primeira função. É a primeira opção quando você tem todos à disposição. E também porque o substituto imediato na cabeça do Silvinho não enfrenta um bom momento. Eu estou falando do Gabriel. O Gabriel precisa ser preservado, inclusive. O Gabriel tem deixado a defesa muito exposta, tem sofrido dribles desconcertantes, humilhantes, de certa forma, e retirar o Gabriel nesse momento seria uma preservação ao atleta. Ainda mais no jogo em casa. Então, eu assim, não acredito que o Silvinho vá colocar o Gabriel abrindo o meio de campo mais uma vez. Acho que seria até uma maldade com o jogador, vamos colocar dessa forma. Mas, né, todos eles são bem grandinhos, né? O Silvinho não tem se preocupado com isso, tem escalado o Gabriel. E no estádio, na Neoquímica Arena,
a Fiel apoia, né? A Fiel normalmente, eu poderia dizer que teria que ter um clima ruim, mas normalmente a Fiel apoia até o minuto final, depois faz o seu protesto, se assim houver necessidade, mas não sei se ele vai ter problemas, porque o público do estádio também é um público um pouco diferente da rua, da rede social e tudo mais. Mas eu digo tecnicamente pro time mesmo, o Gabriel não tem colaborado. Então ele precisa fazer uma troca. Se o Cantígio for dúvida, quem ele pode botar ali? Talvez o Duqueiroz. Mas será que o Duqueiroz não vai ser o substituto do Giuliano? E aí que o Silvinho tem uma grande oportunidade de fazer uma mudança no time que eu duvido que ele vai fazer. Mas como a gente está aqui para dar opinião e também debater sobre o melhor a ser feito, eu acho que chegou o momento do Luan, né? Começar uma partida de futebol ao lado do Renato Augusto, de ter 90 minutos, você bota o Duqueiroz na primeira função, bota o Luan e o Renato na armação. Até porque você vai ter a volta do William, não como titular, provavelmente, mas já é um reforço, pelo menos para o segundo tempo. E aí você pode ter o Roger Guedes, o Jô, que deve ser mantido, junto do Mosquito pelo lado direito, ou o Gabriel Pereira, por exemplo. Já é um time muito mais consistente para enfrentar o Santos, do Fábio Carille, que esboçou uma recuperação no campeonato por conta de alguns resultados, mas que ainda enfrenta problemas técnicos, em que o Corinthians pode muito bem se impor e acabar vencendo a partida. Então, o Silvinho tem opções. Ele tem opções. Ele tem inclusive o Rony, que está um tempo sem jogar e eu duvido que ele comece o jogo como titular. Pode ser que ele ganhe alguns minutos no decorrer do jogo. Mas o Luan, que entrou bem na partida contra o Cuiabá e depois jogou só alguns minutos finais contra o Flamengo, num jogo em que ninguém jogou bem, porque o coletivo foi realmente muito ruim, totalmente negativo e não tinha como ter circulação de bola na postura que o Corinthians desenvolveu no Maracanã. Esse jogador que está empenhado, que está pelos bastidores, está tentando conquistar o seu espaço, que já jogou com o Renato na Seleção Olímpica em 2016, que consegue fazer essa função, seria uma grande chance num clássico, para ele mostrar se ele realmente tem condições de ser um substituto eventual do Renato, do Giuliano, de um cara ali no meio, para poder, dessa vez, dividir um pouco de protagonismo da responsabilidade que ele sempre teve desde que chegou ao Corinthians. É a hora do Luan. Porque o Duqueiroz, o Xavier, o Rony, o Gabriel, a gente já sabe o que pode dar. E o Luan, a gente sempre tem uma expectativa maior, eu pelo menos, né? Mas enfim, essa é só a minha opinião. Eu quero ouvir nos comentários de vocês quem vocês acham que deveria substituir o Giuliano, porque tem essa questão, né? Ou o Duqueiroz substitui o Giuliano, mas ele pode fazer a função do Gabriel também. Se o Cantígio jogar, bom, aí eu imagino que o Silvinho vá na bola de segurança, né? Bota o Cantígio e o Duqueiroz junto do Renato Augusto. Vamos ver. O William é uma notícia boa, né? Pelo menos isso. Ele que vem sendo preparado, né, para retornar, não deve começar como titular, deve ficar no banco de reservas, mas vai ser uma peça muito importante, né? O camisa 10 do Corinthians, se tiver bem fisicamente, é um jogador que pode fazer muita diferença, especialmente entrando no segundo tempo, pela sua jogada pessoal, pela sua leitura tática, pelo seu envolvimento na torcida ainda, que vai certamente incendiar a hora que ele entrar em campo, não deixa de ser uma grande notícia. E o William voltando, com o Renato Augusto e o Roger Guedes sendo decisivos, como estão sendo em alguns jogos, especialmente nos de casa, né? Porque fora de casa o Corinthians tem tido extremos problemas, mas em casa tem sido muito forte, especialmente por conta da torcida. Aí sim o Corinthians vai forte para buscar essa vaga na Libertadores. Sem o Giuliano é realmente muito ruim, mas pelo menos tem outras possibilidades aí que o Silvinho vai ter que saber trabalhar até o final da temporada. Não me perguntem sobre o Silvinho, não adianta a gente ficar chovendo no molhado aqui, a avaliação dele vai ser feita ao final da temporada, restam pouquíssimos jogos e o objetivo a ser cumprido é esse. Em termos de prestígio, em termos de orçamento, é o Corinthians disputar a Libertadores 2022. E isso está perto de acontecer. Isso pode muito bem acontecer. Ainda mais porque essas vagas diretas podem aumentar caso o Bragantino, por exemplo, conquiste a Sul-Americana, caso o Atlético Mineiro conquiste a Copa do Brasil. Então tem muitas definições para acontecer e mudança de técnico agora não vai acontecer, gente. Mas ela pode acontecer, evidentemente, depois do final do Brasileiro. Comenta aqui o que vocês acharam de todas essas notícias, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!